Em um vídeo antigo aqui desse canal, onde eu falo sobre testes psicológicos, eu expliquei para vocês que os testes eram ferramentas restritas aos psicólogos, ou seja, somente os psicólogos poderiam comprar e utilizar dessas ferramentas. Mas recentemente, essa decisão foi suspensa pelo STF e isso está gerando muita polêmica. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar melhor o que aconteceu. E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre a decisão do STF sobre os testes psicológicos e também vou dar minha opinião sobre isso. Mas antes disso, eu vou pedir para que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? O Supremo Tribunal Federal suspendeu recentemente uma resolução que deixava restrita aos psicólogos a compra e a utilização de testes psicológicos aqui no Brasil. É um processo antigo que estava rolando desde 2005 lá no Supremo. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o ato de restringir a comercialização de testes psicológicos seria uma medida que iria contra os princípios da Constituição brasileira, voltado ao acesso à informação e à liberdade de conhecimento. Ele ressaltou também que é importante diferenciar o uso mais avaliativo, diagnóstico dos testes psicológicos do uso mais informativo. Eu entendi que nisso tudo, os serviços de avaliação psicológica, seja para tirar uma carteira, para entrar numa vaga de emprego, para tirar o porte de arma de fogo, ainda está restrito a nós psicólogos. Ainda somos os profissionais selecionados para poder avaliar as habilidades mentais das pessoas. O que mudou foi a comercialização, ou seja, agora os testes psicológicos podem ser vendidos para qualquer pessoa, mas a pessoa que comprar não poderá oferecer serviços de avaliação psicológica, vai poder utilizar os testes somente para fins de conhecimento. Mas assim, eu entendo que isso pode ser uma tentativa de democratizar o acesso das pessoas ao conhecimento, à informação, só que o problema é que nos manuais desses testes existem algumas informações que realmente deveriam ser restritas aos avaliadores, como as notas, as respostas dos testes. E na minha opinião, ter acesso a essas informações pode prejudicar o resultado das avaliações psicológicas do futuro, porque daí as pessoas vão saber a média para passar no teste, vão saber as respostas e tudo isso influencia no resultado. Essa situação é tipo sair liberando o gabarito do Enem para todo mundo. A pessoa já chega lá para fazer a prova sabendo de todas as respostas. E tem outra coisa, por exemplo, se uma pessoa decora as respostas de um teste de raciocínio e passa nesse teste, ela não passa porque usou raciocínio para responder as perguntas. Ela passou porque usou a memória, buscou as respostas decoradas ali na memória. Viu que distorce o resultado proposto no teste? E quem sai prejudicado nessa situação é a própria sociedade, porque a avaliação psicológica, os testes, existem para avaliar se a pessoa está apta ou não para determinada função. E depois dessa decisão do STF, existe uma possibilidade enorme de fraude nas próximas avaliações psicológicas. Outra coisa que eu pensei sobre essa polêmica decisão do STF é que agora as editoras que vendem esses testes vão ganhar mais dinheiro, porque antes o público que elas alcançavam para vender os testes eram somente os psicólogos, era um grupo restrito. Agora esse público ampliou, existe mais possibilidades de vender e lucrar mais. E pensando nessa possibilidade, eu queria perguntar para você, será que as editoras tiveram uma participação nessa decisão do STF? Deixe aí nos comentários sua opinião. E uma última reflexão que eu fiz sobre essa decisão da STF é que muitas pessoas leigas que vão comprar esses testes, para poder analisar ali como passar em um teste, como passar em uma avaliação, vão se frustrar muito, porque assim, não é tão fácil, não é tão simples interpretar um teste. A pessoa vai precisar ler muito o manual, vai precisar praticar muito para entender pelo menos 10% como que o teste funciona. Para você ter uma ideia, na faculdade de psicologia, a gente passa pelo menos 1 ano para aprender como aplica teste, como corrige, e ainda não é suficiente.
Quando a gente termina a faculdade, se quiser seguir nessa área, ainda tem que fazer uma especialização em avaliação psicológica. Para ter o domínio sobre um teste psicológico, você precisa ter um conhecimento técnico muito grande sobre cada um dos testes e também ter conhecimento sobre a mente humana. Pensa no seguinte: quando a gente vai fazer um exame de rotina, por exemplo, a gente vai lá no médico, ele indica para a gente fazer uns exames, a gente vai lá e faz, tem o resultado em mãos, e quando a gente olha aquelas informações, na maioria das vezes a gente não entende nada daquilo, não é? A gente precisa levar aquele exame lá para o médico para ele poder interpretar. A mesma coisa vai acontecer quando um leigo pegar um teste psicológico. Ele vai olhar para aquela folha, para aquele manual e vai ficar perdido, não vai entender nada. Vai se frustrar por ter gastado dinheiro à toa. Mas enfim, vamos ver no que isso vai dar, né? Como é que isso vai impactar a nossa profissão, como é que vai impactar a sociedade. E eu também quero saber sua opinião sobre esse assunto, então fica à vontade para escrever aí nos comentários. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, e se você gostou, deixa seu like, não se esqueça disso. Se inscreva no canal para ir acompanhando as novidades, os próximos conteúdos. Toda semana eu produzo vídeo novo. Não se esquece também de ativar as notificações para receber os vídeos em primeira mão. Vou estar te esperando na semana que vem, então até lá e um abraço.